E aí, galera, beleza? Tudo bem? A missão então agora é corrigir ah, a prova do Unicinos 2025-2. Vocês já sabem que há algum tempo a Unicinos parou de divulgar as provas, então eu estou sendo obrigado a usar uma prova escaneada. Essa prova está riscada, é horrível de fazer isso, mas a gente não tem mais acesso a provas dadas pela universidade ou que nós possamos baixar um PDF oficial deles diretamente do site, porque a Unicinos, não sei por que razão, péssima atitude, né, para quem quer divulgar o seu vestibular, parou de disponibilizar essas provas. Então eu vou direto no Share, já envergonhado pelo fato de usar um documento dessa qualidade, mas vamos então a prova gentilmente cedida por uma querida aluna minha do Módulo, a Eduardo, que foi muito bem, né, ela, por sinal, inclusive, e a gente vai fazer correção agora aqui. Sistemática vocês já conhecem, nós estamos corrigindo a prova, então eu suponho que tu já tenha feito essa prova, já tenha lido os textos, correto? Eu sempre te dou o gabarito, para te lembrar, o gabarito oficial, e a gente vai em busca de explicar por que que a letra tal está certa e as demais estão erradas, te dando também, te localizando claramente qual é o conteúdo. A primeira questão, são 10 questões dessa prova. Olha, eu vou te dizer, dá para acertar 9 ou 10, tem uma questão meio estranha ali de nexo, mas é para gabaritar mesmo, ok? Uh, a demanda por vagas da Unicinos nessa prova foram apenas 25, e enquanto eu estou gravando esse vídeo, 2 meses depois, quase da prova, apenas entre 105 e 110 pessoas foram chamadas. É pouco para uma universidade que não é exatamente a prioridade de ninguém, no inverno gaúcho, tá? Então é legal tu ir bem para passar, né? Se tu quer muito, é legal tu ir bem. Então, a primeira questão é uma questão de interpretação, e a gente pode usar, tu que de repente aí vestibulando, variado, cheio de esquemas, e já também estudou para o Enem, a gente pode usar um pouco de gêneros textuais aqui. O gabarito é C nessa primeira questão de interpretação, e na letra A, quando eu digo que o objetivo do texto é informar os leitores acerca da morte de Sara Raíssa, uma menina de 8 anos causada pela inalação de desodorante, que coisa, né? Tá errado, né? Porque o texto não é o objetivo não é informar. Isso é um artigo de opinião. Então não pode ser informar. Informar é coisa de notícia, correto? Na B, alertar os leitores sobre a existência de uma rede criminosa que usa a internet para induzir jovens. O objetivo é a divulgação de informações da internet de caráter negativo, né? E não a rede criminosa, né? Então aí o foco do texto tá desfocado, tá? Perdão na redundância. Na C, persuadir os leitores já é legal, porque acabamos de dizer, isso é um artigo de opinião, texto de jornal, mas é um artigo, texto dissertativo. Então, persuadir, convencer, demover, isso são verbos válidos. De que o mundo das telas, embora seja fascinante, a internet tem um lado sombrio, que ela discute isso também, que representa um risco e ameaça, principalmente para crianças e adolescentes. Perfeito. Tá aí a tua resposta. Questão central foco central do texto, se não acertou, fica de olho, que daí a culpa é tua. Correta, a questão não está mal feita. Na letra D, explicitar a realidade monótona vivida cotidianamente por criança, qual tem como consequência a busca de ânimo, não é ânimo, né? O texto não quer dizer que existe um paradoxo em que as redes sociais elas resolvem o problema da monotonia e seria positivo. Não, a conotação do texto, a crítica é negativa. E defender a tese de que o poder repressor da polícia não é eficaz para acabar com os crimes, aí não, né? Não tem nada a ver com o objetivo. Então, um C texto, correto? A questão 2, o gabarito é B. Vamos ver o B aqui, ó, todas vão estar certas, correto? E vai falar daí sobre aspectos de coesão textual do texto, tá? Eu vou ficar nessa questão aqui, eu tô com uma outra, a prova física está aqui do meu lado, então eu vou discuti-la. E se tu tem uma cópia da prova aí na mão, tu vai no texto também para a gente não ficar indo e voltando, tá? A primeira, há uma relação de sinônimo entre obscuro e sombrio. Obscuro é mais denotativo e sombrio conotativo, mas é claro que eles estão relacionados. As coisas assumem sentido de torpe ou sinistro. Torpe é maldoso ao ponto, denotativo, ao ponto de sinistro, mas conotativo também ser. Então tá tudo meio que aqui no mesmo campo semântico verdadeiro. A segunda, o verbo dizima, que poderia ser substituído por extermina ou destrói. Dizimar é isso aí mesmo, tá? Este, exterminar, destruir. Revela a gravidade da influência do lado obscuro, claro, porque dizimar é como exterminar, é matar em grande escala.
destruir em grande escala. Lembra, né? O extermínio, o holocausto judaico é o extermínio dos judeus. É o famoso acabar com a raça. Né? Ah, certo, segundo. Terceiro, o advérbio somente, na linha 30, com ele o autor expressa uma restrição ou exclusão. Toma mal bem porque deu soluço. Hum. Nesse sentido de que, diante do problema discutido no texto, não há alternativa senão a reação. Então dá uma olhadinha na linha 30, onde o cara diz assim, né? Não é possível padronizar nem buscar receita de bolo, cabe somente reagir e agir. Não tem outra opção, correto? Porque na fase anterior ela também diz, não é possível padronizar nem buscar receita de bolo. Então a gente tem que agir. Só dá para agir, não tem outra alternativa. Perfeitinha a terceira, né? Tá ali, ó, tá escrito ali, reação e ação, correto? A última. O advérbio silenciosamente, na linha 32, hoje já vou ler a frase aqui para ti, diz assim, ó, destroem silenciosamente a vida de crianças e adolescentes. Significa que essas forças ocultas, elas agem sem que as próprias vítimas, os adultos responsáveis por elas, percebam. Silenciosamente, no sentido de imperceptível. Tem um valor conotativo esse silenciosamente aí. Ok? Hum. Certo também, tudo certo. Ficamos com VVVVB, tá? A questão 3 é uma questão de nexus, num sentido quase teórico, que aborda a ideia de causa e consequência, ou de relações que os nexos atribuem entre as orações, motivados pelo nexo ser portanto, ou ser porquê. A gente lembrar o detalhe, quando tu usa o nexo porquê, tá? Ah, foi para casa porque estava frio. Aonde está o porquê é a causa. Porque estava frio é a causa, e a outra oração é a consequência. Estava frio é a consequência, eu fui para casa. Ok? Agora, se a frase fosse assim, estava frio, portanto, foi para casa. A frase onde está o portanto é a consequência, e a outra é a causa. Onde houver causa, tem consequência. Ok? E vice-versa. Então, se tu coloca o porquê causal, a oração dele é a causa. O portanto conclusivo, a oração dele é a consequência. Ok? É claro que eu tenho que ver se funciona no texto, né? Há três em que o gabarito é Dinamarca, que nós vamos ter um e dois corretas. Ele diz assim, ó, a perspectivas são muito atraentes, as perspectivas mostradas são muito atraentes pelo mundo das telas e a realidade tornou-se menos incômoda e tediosa. Então a realidade torna-se incômoda porque as perspectivas são muito atraentes. Ou perspectivas muito atraentes são mostradas pelo mundo das telas, portanto, a realidade fica tediosa e menos incômoda. Ok? Tá certo? É isso aí, causa e consequência. Olha na segunda. Adolescentes deslumbrados pela beleza inalcançável, ora estão entregues a dores da alma muito profundas. Portanto, esses adolescentes creem que a única solução é acabar, a consequência é acabar com a vida, certo? Agora, olha a terceira. Tristeza e incerteza na vida real de todas as crianças e adolescentes. E aí é a causa e o fascínio das novas gerações pelo lado sombrio da internet que destrói sua vida, a consequência? Não, aí acho que está ao contrário. O fascínio das novas gerações é a causa e a consequência, que é a frustração, é a tristeza e a incerteza, correto? Sempre lembra, detalhe que me passou, vou acrescentar agora, questão de nexus e o gabarito é D, tá? Para finalizar, é que causa e consequência também tem um fator cronológico. A causa tem que vir primeiro. Então, primeiro vem o fascínio e aí a consequência é trazer esse lado deprê, incerteza e tristeza, porque tu vê a felicidade nas redes sociais que tu não tem. Se vem depois, é consequência, não causa. Ok? 4. Algumas situações agora de coesão, novamente. A prova trabalha bastante isso, né? Tinha esquecido de dizer que a Unicinos é muito filha da URGS, né? Tem propostas bastante parecidas na redação e também nesses aspectos de coesão. É uma prova que tem um conteúdo gramatical disperso, é cheio de conteúdo gramatical, misturado com muitas coisas que são de leitura. A 4 é letra D, tá? Vamos ver o que está errado antes de chegar lá. O aqui da linha 11 indica lugar físico. Olha bem a frase da linha 11, que é assim, ó, nada de julgar aqui os adultos que deveriam ser os responsáveis. Aqui neste texto. Aqui é neste texto. Não é um lugar físico, correto? Errado. O essa da linha 11 retoma o texto questionamento em relação à responsabilização
pelas crianças e adolescentes que estão viciados nas redes sociais. Olha bem a frase. Nada de julgar aqui os adultos que deveriam ser os responsáveis. Não é essa a questão. A questão é julgar os adultos e não crianças e adolescentes, ok? Ou essa faz a retomada, mas não é esse sentido. Na linha 17, a rede criminosa é uma instituição lexical de o lado obscuro da internet. Não. A rede criminosa é uma rede criminosa mesmo que atuava na internet e criava um lado obscuro, mas não é a mesma coisa. Então não tem uma retomada. E chegamos na D, que é um pouco mais custosa, mas está certo, na linha 25, ele diz que o referente T da linha 25 é retomado 3 vezes por meio de substituições. Na linha 26, que ah, é a família encontrou no celular da estudante, que é a T. A garota da linha 27 é atleta, T é atleta. E a menina da linha 28, a menina reagiu com o olhar quando foi perguntada. É ela mesma, T. Tá aí a resposta, ok? E na última, a letra E, que também está errada, segundo conhece do Q da linha 31, a frase é assim, ó, essa devassa feita pelas forças ocultas que escondem covardemente as traças dos perfis e que destroem são as forças ocultas que destroem. Está em paralelismo, está virgulado, e as duas referências, então, são para a mesma coisa anterior, forças ocultas. Ok? Questão de coesão, referência de pronomes, referências lexicais, entendimento do texto também. Beleza? 5, questão de pontuação. E o gabarito agora é B Brasil. Tá? Ó, e tem outros elementos que vão entrar também aqui. O constante das regras de pontuação da verdade linguística, sinal é a única alternativa. Se eu falar de pontuação, também estou falando de sintaxe, né? Sempre é bom lembrar. Hum. Que ele, as vírgulas que isolam a expressão extraordinária e encantadora da linha 4 não são exigidas pela estrutura sintática. São sim, porque é um elemento deslocado e intercalado. Ó, o mundo das telas, extraordinário e encantador, mostra perspectivas tão atraentes. É o mundo das telas mostra. Essa é a ordem da frase. No meio do sujeito e predicado, tu colocou um elemento intercalado, então ele tem que ser virgulado, ok? Te lembra que nas nossas aulas, nós já falamos isso desde a aula de concordância. Esse é um elemento que está contra a ordem da leitura, ok? A ordem é sujeito e verbo, então ele tem que ser virgulado. Mesmo que ele não diga, como é que seria a regra aí? Isso é um predicativo deslocado. Parece um aposto, mas não é. É um predicativo deslocado. Falaremos sobre isso nas aulas. Não é aposto. Te liga, eu vou te deixar esse vídeo agora aí no vácuo, nessa explicação no vácuo. Não é aposto. Mas ele tem que ser virgulado, porque ele não está na ordem de sujeito e predicado, sujeito, verbo, complementos. E naturalmente as duas vírgulas são obrigatórias ali, né? Na letra B, que é a resposta, aquela conjunção mais da linha 5 na qual está escrita em sonso ponto mas, podia ser substituída por vírgula e a correta ortografia seria minúscula, claro, né? A tendência de usar pontuação com mas, conjunção adversativa é vírgula, e não ponto. Aí o cara vacilou, viajou, quis dar uma ênfase na oração, tá aí a tua resposta. Vamos ver agora o que está errado. Questão bem boa essa de pontuação aí, o Unicino está fazendo um bom trabalhinho. Na linha 2, na linha 29, os dois pontos têm a mesma função de introduzir uma explicação e esclarecimento. Na linha 12, o cara diz assim: a pergunta é outra, dois pontos, que a realidade é essa. Isso é uma explicação ou esclarecimento, é um questionamento, que é uma pergunta retórica. Mas lá na linha 29, o cara botou o discurso direto. Diz assim: a menina reagiu com o olhar vazio e a ausência absoluta de explicações, dois pontos, aspas, dois pontos, aspas. Discurso direto, né, velho? Não é explicação, esclarecimento errada, C. Na B, a oração adjetiva que se tornaram fantoches desse grupo de desafios não é separada por vírgula, mas abaixo ele diz, porque faz uma referência genérica. Tu te lembra essa regrinha que ele quer te enganar, né? Isso na linha 14 e 15. É, meninas que se tornam fantoches, as quais se tornam fantoches, tá? Então isso é uma oração adjetiva, porque tem um pronome relativo. Sem vírgula, tu te lembra, ela é restritiva, então não pode ser genérico. Cara, português é um idioma claro, tu entendeu? Tu te lembra, nós falamos isso nas aulas, pelo amor
de Deus. A nomenclatura ela é absolutamente, translucidamente clara. Se tu diz que a oração adjetiva é restritiva, restritiva, como é que ela vai fazer uma afirmação de forma genérica? Juro, se tu errou o negócio, se eu tô com vontade de fazer uma esganação em ti, porque basta seguir a nomenclatura. Ela tá aí para te ajudar e não vai te atrapalhar. Se ela fosse explicativa com vírgula, daí caberia, mas não é o caso aqui, correto? Muito bem. Olha a letra E. Na linha 25 eu tenho três adjuntos adverbiais deslocados, tá? Aos 15 anos, que está com preposição, está virgulado porque é adjunto adverbial de tempo deslocado. Agora, olha, vem de novo, tu já escapou da anterior. Agora, se tu não viu isso dessa aqui, tu não vai escapar. Ainda bem que esse vídeo não é 3D, porque senão vai te dar um cagaço. Como é que tu vai dizer que filha e moradora, que são dois substantivos no feminino, no gênero feminino, como é que isso pode ser uma adjunta adverbial, cara? Adjunta adverbial não é aquela classe ou função que não varia. Como é que tu vai marcar um negócio do feminino como adjunta adverbial? Não! Correto? Tá completamente errado. Filha de classe média e morador do plano piloto, essa acho que já tu percebeu, né? É aposto, os dois são opostos, ok? Muito bem, se tu percebeu, parabéns, não fez mais que obrigação e te liga. Pontuação não, é uma questão difícil, desde que tu tenha um mínimo de noções sintáticas, correto? Vamos ver agora aqui na 5 também vai ter umas questõezinhas cabeludinhas, tá? Às vezes a pessoa vai super bem, na prova do Unicinos. Agora, mas é aquela coisa, eu vou fazer uma reflexão rápida aqui. A Unicinos às vezes não é o plano A de ninguém, né? E tu vai de boa, achando que não vai dar nada e toma um tufo em português, ok? Isso é bem impossível, né? Se tu é ruim em português, aqui a prova vai te pegar. Então, porra, velho, estuda português, pelo amor de Deus. Que eu sou um conselho. Não tô dizendo pra tu fazer isso, português comigo, estudar comigo. Não, não. Tô te dando um conselho profissional. Sem português vai ser difícil tu passar aqui. Sem relação também, ok? Tá, então vamos ver agora como é que é feita a dica, da dica. Vamos ver agora como é que é esse texto legal aqui sobre espiritualidade e saúde. Nenhuma grande novidade nos textos, né? Não pode culpar os textos por, de repente, não ir muito bem, porque os textos são fáceis, são acessíveis, né? Com assuntos que são bastante banais do cotidiano. Essas seis aqui, pessoal, o gabarito vai dar Equador, porque todas essas afirmativas vão estar corretas, tá? Então, novamente, a gente tem um artigo de opinião, bem tranquilo, na questão de gênero, um artigo que poderia estar num jornal, foi tirado ali justamente do Correio Brasileiro, essa parte de opinião, não é difícil tá ali na legendinha, tá ligado? Não é difícil de concordar com isso aí, tá? Agora vamos a dois, pergunta bem comum também nesse estilo de prova, tá? A frase das linhas 2 e 4, o autor faz uso de uma estratégia de pergunta retórica e responde a esse questionamento. É uma pergunta bem longa. Afinal, se saúde é um estado de completo bem-estar mental, emocional e social, segundo a definição da OMS, a fé teria papel relevante? Aí realmente é uma pergunta retórica. Ele não está perguntando para ti. O retórico nesse sentido está assim, eu estou perguntando o que eu vou responder. Ele está dizendo para o leitor, é isso que meu texto vai tratar, ok? Certo, dois. E aí depois, na terceira, segundo o Balestrin, é positiva a espiritualidade do paciente em sua jornada deve ser respeitada por profissionais e instituições, mas a fé não dispensa os princípios. É praticamente o que ele vai dizer no final do texto, né? A partir da linha 18. É um resumo da coisa ali, entendeu? Então estamos certo com a 3. Essa questão é que nem a primeira que nós fizemos, é praticamente uma verificação do resumo do texto para saber se tu entendeu tudo corretamente ou não. Beleza? Quando a gente diz, muitas vezes as pessoas se preocupam, como é que eu faço com a interpretação, blá, blá, blá e tal. Devo me preocupar, como é que eu sei se eu estou bem ou não. Esse tipo de questão que faz uma pergunta genérica que tu não pode errar, correto? Essa é uma pergunta de compreensão bem básica do texto. Tá? Agora vamos ver, como é que é essa 7 cujo gabarito vai dar a letra A, já direto. Tem alguns conteúdos bem básicos de Nexus aqui importantes de revisar, que apesar disso, da ideia de oposição, tu não pode negar, ok? E na linha 5 e 6, o apesar disso é 80% da população mundial está ligada a alguma crença, ó, tá ali. E depois ele diz que
Há pouco mais de 2 décadas, espiritualidade e ciência não se cruzavam. Perfeito. É um resumo do texto. O que está errado na B? Aquele tanto como não é comparação, são conjunções aditivas. Por exemplo, tanto o professor como o aluno entenderam. É como dizer um rei, pessoal. Não é comparação nesse caso. O caso introduz uma justificativa. Jamais. Caso é conjunção condicional, introduz uma condição, ok? Nexus é muito básico. Livro 2, módulo 13. É só folhear essas páginas, correto? Senão não vai dar. E ah, observamos a relação de casualidade na linha 23 com a expressão que é assim, ó, nossa fé é algo vivo justamente porque caminha de mãos dadas com a dúvida, tá? Ó, a fé persiste seria a causa e a fé coexiste com a dúvida é a consequência. Então, cara, olha só, na linha 23 o porquê é porque caminha de mão dadas com a dúvida, correto? Isso aqui onde está o cursor aqui, ó, é o contrário, é a causa, onde está o porquê é a causa, e a consequência é a fé persistir, ok? E a 7 agora eu vou te dizer de novo, velho. Olha, eu vou te dizer de novo, ó, correto? Isso não pode, é absurdo tu errar isso, né? Se tu quer essa vaguinha lá no ensinos. O portanto pode ser substituído por conseguinte, contudo. Por contudo, velho, tu tá maluco. Olha bem, portanto, a conjunção conclusiva e contudo, que tu sabe assim, ó, meu, tu aprendeu quando tava, você leu parindo, sendo parido na placenta. Contudo, é conjunção adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, da ideia de negação, o que, portanto, nunca vai fazer. E o contudo nunca vai dar a ideia contrária de conclusão. Beleza? Isso é muito feio, Rafa. É, essa aí não, entendeu? Aí tu tem que saber. Aqui nós estamos na 8 e nós vamos voltar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no conteúdo da questão da 8. São tantas afirmações. Ah, tá, é questão de verbos, né? E o gabarito Equador, só a terceira vai ser falsa. Então vamos ver. Ela diz assim: ó, ao empregar o pretérito imperfeito em defendia, eu tenho sentido da defesa da humanidade como uma ação habitual do marco temporal passado. Tu vê o que que é ação habitual, ela teve continuidade. Cara, isso aqui está nos 10 primeiros minutos da aula de verbos. Se tu abrir o livro, se tu tiver a dignidade de abrir o livro, tu vai ver que eu escrevi exatamente aquilo ali. Ação habitual no passado. Então não tem erro. Correto? Se tu estudou a aula, essa aí não tem como tu errar. E a segunda vem se modificando, que diz que dá ideia de decurso no momento da anunciação. Foi aquilo que nós falamos que dá ideia de continuidade, que atinge o presente. Quando eu digo vem se modificando com gerúndio, ó, vem se modificando significa que isso já começou, mas está se modificando até agora. Quais são as duas formas que nós temos de fazer isso? O verbo vir com gerúndio e o verbo ter com particípio. Tem se modificado, vem se modificando, correto? Certíssima, perfeita, sem reparos. É o que está escrito na primeira página do módulo de verbos, o último módulo 10, livro 1, Carlos Zerdo, correto? Olha a terceira agora. Concluiu, está flexionado no pretérito perfeito. Ok. Indica que a conclusão que chegaram os pesquisadores é categórica e foi reiterada no marco temporal passado. Então, na linha 8 o cara diz o seguinte: olha bem. ah, diz que, olha bem, a Universidade de Harvard, por exemplo, analisou mais de 15 mil artigos sobre o impacto da fé no contexto de saúde e concluiu que expressões da a espiritualidade devem ser incorporados ao cuidado, tanto para superar doenças graves como para influenciar no cuidado. Ó, flexionada no pretérito perfeito. E a conclusão a que chegaram é categórica e foi reiterado no marco passado. Qual é o problema aqui, pessoal? Do categórica. Não é categórica. O categórica que tu tem essa sensação é do devem ser incorporadas. O fato de ser categórico não pertence ao verbo. Categórico quer dizer tipo assim, ó, obrigatório. O concluiu não dá tanto que ele não diz isso nas duas, por isso que eu baixei aqui para tu ver. É uma ação habitual do marco passado, mas não dá a ideia do categórico, correto? O categórico é pelo sentido do deve ser, e não pelo presente nem pelo passado. É o sentido do verbo, e não o tempo verbal que faz isso.
Essa complicou, né? E tu vê que ele botou um tudo verdadeiro na B. Essa tá errada. E a última, aí vem aí justamente isso aqui que eu estou explicando agora que vai aparecer na última. Ó. O uso do verbo auxiliar modelizador devem e deve ser incorporados por no sentido de que é necessária incorporação de expressões. Esse é o categórico, entendeu? E não concluiu. O cara te dá uma chance agora de entender. Concluiu está no passado e o devem ser incorporados é categórico no presente, por causa desse sentido. Com vista à superação de doenças graves, e é categórico porque está comprovado que vai fazer efeitos. Questão de termos verbal, muito URGS, hein? Ah, olha, eu vou te dizer, bem ligadinho na URGS. E agora aqui, cara, na 9 essa aqui tem alguns sentidos interessantes, tá? O gabarito da 9 é letra A, vai nos dar trabalho porque só a primeira vai estar certa. Então vamos ver, eu vou facilitar um pouquinho a tua vida, vendo os erros das outras duas, tá? Ah, deixa eu só ver se essa questão. Essa questão eu vejo ela bem difícil, por causa do seguinte, ó. Na segunda afirmação, tá? Ele usou um nexo uma vez que é Eduardinho aqui, sobrinho, ó, que não é igual ao nexo que está usado aqui, ó. Contanto que e, e o nexo com quanto. Esse uma vez que. Deixa eu só ver se tem um outro erro aqui, ó. Essa mudança no recipiente, porém não é legal. Ah, tá, perdão. Uma vez que dá para usar, perdão. O anexo errado vai estar aqui embaixo. É uma vez que é da ideia de condição, mas é não haver incompatibilidades, ok? Lembra que o haver significando existir não pode ter plural. Isso é aquela questão de reescrita bem no estilo da URGS. Eu escrevi tudo isso e deixei um erro gramatical. Azar. A questão pede qualquer erro gramatical. E nessa terceira, esse conquanto o conselho sustente, pá, ficou muito feio esse conquanto aqui. Te dá uma dúvida, mas eu acho que o que está errado é o robusta. Como é que era a frase original? Tu te lembra? Diz assim, ó, ainda é incipiente, é fraco e aqui ele é tímido, tá? Quando eu digo que não é robusta, não é a mesma coisa. Não ser robusta não quer dizer que seja tímido, ele pode ser sadio, ele pode ser normal, mas não necessariamente fraco. Aí tu tem problema de sentido, por isso que a trás está errado. Casquinha, né? Vamos combinar. Se o cara ratear, frouxo, que ele se ferra nessa prova aí. Eu espero que não seja o teu caso, mas assim, ó, bem rateado. Dá pra acertar cinco ou seis aqui se tu tiver problema em português. Falta estudo, ok? Não tem questões que estejam erradas aqui, eu não tô jogando contra ti, mas não posso mentir. A prova ela é medianamente bem feita, ok? Acho que falta um pouco mais de criatividade e tal, mas não é isso que o Unicinos quer mesmo, então acho que está absolutamente dentro do padrão necessário de competitividade da Unicinos, ok? Aí chegamos na 10, questões de substituição também, e aí tu tem algumas questões interessantes aqui, ó. O gabarito da 10 vai dar todas certas, tá? E tu nota que ele vai fazer umas craias ali no início, conclui que expressões da espiritualidade devem ser incorporadas ao cuidado. Chegou à conclusão de. Não, o gabarito, perdão, é C, porque já está errado a primeira, né? É regência, crase, concordância que a gente vai ter aqui. E a primeira, concluiu que é concluir o VTD, regência verbal. Agora, quando eu faço, chegou à conclusão de que, regência nominal, tem que ter a preposição, ok? Então tá errada, regência nominal, conclusão de alguma coisa. Na 2 há muitos outros estudos sobre o assunto. Essa vai estar certa. Porque onde eu digo a, verbo haver, impessoal, significando existir, sujeito inexistente, sempre no singular, mas eu troco por existir. O existir não tem nada a ver com os problemas do haver e vai fazer com ele serve de parâmetro para o haver não concordar. Mas ele concorda normalmente, então vai dar existem. Ok? Uh, certa 2. Ó, e olha bem a 3 agora. Desde que os princípios sejam respeitados. Ô, cara, aula de voz passiva, e sejam respeitados é a voz passiva analítica, né? Lembra que toda voz passiva analítica sem agente, não tem o agente ali, né? É como dizer, carros são vendidos. Por quem? Não diz por quem. Toda voz passiva analítica, sim, sem agente, faz sintética, aquela com C. Carros são vendidos, vai dar vendem-se carros.
princípios sejam respeitados, vai dar respeitem seus princípios, que se respeitem, porque os princípios é o sujeito. Tá fazendo a concordância no original, sejam respeitados, se respeitem princípios. Beleza? Cara, baita exemplo de prova que não é o plano A, entendeu? É o plano B, é o plano C, é o plano D, é o plano do cacete. Aí tu chega lá, sem saber, nunca viu, não apareceu nenhum usado lá para fazer a correção da prova e tu faz um fiasco. Eu espero que não seja isso que tenha acontecido contigo, super ok. Eu torço por ti e vou te ajudar assim, eu vou abraçar a causa, eu vou morrer abraçado, tu entendeu? Mas a gente tem que te ajudar, correto? Tu tá vendo o que que a prova quer. Tu tá vendo qual é o estilo da prova, tu tá vendo que é uma prova conteudística. Só caiu interpretação de texto aqui para ti, nós passamos por crase, regência, concordância, pontuação, análise sintática. Não é uma barbada, ok? Com essa, tu viu que eu sou meio coach, né? Eu boto o cara para cima, né? Para cima, para pular do prédio. Então tu tem que saber, tu já sabe o que tu tem que saber. E se tu precisar, na dúvida, me procura. E valeu, boa sorte.